Olá, muito boa noite, galera do Mestres do Balcão. Bom, essa semana foi muito cheia, eu tive muitos imprevistos, mas eu prometi que faria uma live até o fim da semana e aqui estou. Bom, nessa live eu quero falar sobre vendas em farmácia e as entrelinhas desse assunto que poucos conhecem. Bom, pessoal, a farmácia ela está cada vez mais se tornando um mercado e um comércio como outro qualquer e se afastando cada vez mais de um conceito de estabelecimento de saúde. Apesar de legalmente eles dizem, né, que está acontecendo o contrário, mas a gente sabe que não é isso. Então, cada vez a venda em farmácia é mais necessária. Cada vez isso é mais imposto e cada vez isso é mais preciso, porque as empresas precisam sobreviver. E cada vez as empresas têm que vender mais volume, fazer mais quantidade de venda por um preço menor. Tá? O ticket médio, ou seja, o valor médio do total de vendas, ele está caindo muito dia após dia no setor de farmácia. E isso nos leva no sentido contrário ao que era antes, ou seja, nós temos que nos reinventar para desenvolver a habilidade de aumentar a nossa produtividade. O que é produtividade em farmácia? Boa noite, Marcele, tudo bom? O que é produtividade em farmácia? É o quanto a gente consegue vender por quantidades de atendimento, tá? Fabi, boa noite. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho, antes da gente começar a falar disso assim, mais especificamente, vamos pensar sobre os motivos que levam as pessoas a comprarem qualquer coisa. As pessoas não compram nada à toa, tá? Você tá na sua casa assim e te dá uma louca lá assim, eu vou comprar um carro. Não é assim que funciona. Existem 3 motivos que mesmo que as pessoas não percebam, ou até mesmo que elas não assumam, mas existem 3 motivos que fazem com que as pessoas comprem qualquer coisa. E esses motivos são o seguinte. Primeiro, necessidade, tá? É o principal motivo que faz com que as pessoas comprem qualquer coisa. Segundo, medo. O medo também, talvez ele esteja tão alinhado no topo dos motivos que fazem as pessoas comprarem do que até a necessidade. E em último lugar, aparece o desejo. Então, recapitulando, as pessoas compram basicamente por 3 motivos: medo, necessidade e desejo. Vamos aplicar isso para dentro da nossa realidade, para a realidade de farmácia, tá? E no final eu tiro um tempinho para mandar um abraço para todo mundo aí, mandar alô para o pessoal que pede, falar do nosso evento ao vivo em Ariquemes até o final do mês de fevereiro, lá no Hotel Valérios. Vamos fazer isso aí. Então, vamos falar especificamente sobre isso, sobre como esses 3 motivos que levam as pessoas a comprar estão alinhados com o nosso mercado, estão alinhados com a farmácia, com a drogaria. Bom, vamos pensar sobre a necessidade. O cara tá lá tranquilo, assistindo um filme ou assistindo, sei lá, curtindo o fim de semana dele, e o filho começa a passar mal. Começa com uma febre, aquela febre evolui para um vômito, que evolui para uma diarreia. Opa, tem que levar meu filho para o hospital. E ele chega no hospital extremamente preocupado com o que está acontecendo com o filho, mobiliza a família toda, às vezes não tem com quem deixar o irmãozinho e a esposa, e vai a família toda passear no hospital. Né? Passear, como se no Brasil isso fosse um passeio, né? Então, eles vão ficar ali esperando o atendimento e após 1, 2, 3, 4 horas de espera, eles saem lá com uma prescrição médica. Estava procurando ver se tinha alguma aqui perto aqui, mas não tem. Então, eles saem dali com aquela receita médica, às vezes com 4, 5 medicamentos prescritos. O cara estava curtindo o fim de semana com a família, aconteceu algo totalmente atípico que tirou eles do momento de conforto deles e fez com que eles tivessem que comprar algo que eles não queriam comprar. Então,
esse pessoal vai se direcionar à primeira farmácia que ele encontrarem para poder aviar aquela receita médica. Então a gente teve o caso da necessidade. Medo. O medo é o segundo fator que mais leva, talvez ele esteja ali disputando o primeiro lugar com a necessidade, que leva os clientes à farmácia. Por exemplo, o cliente que é epilético, né, e toma lá o fenobarbital. Ele sabe que se ele ficar sem aquele medicamento, ele vai ter uma crise convulsiva em qualquer lugar. Talvez se ele estiver dirigindo, lógico que a recomendação é que não dirija, mas talvez ele tenha que dirigir. Se ele estiver fazendo qualquer coisa, fazendo compra no supermercado. Então, ele vai se precaver e com antecedência mínima aí, geralmente as pessoas deixam para um dia antes, né? Mas o ideal é que fosse pelo menos uma semana antes, certo? Ele vai se precaver, vai se antecipar e vai procurar a farmácia para poder comprar aquele medicamento, porque ele tem medo de ficar sem aquele medicamento e possa ter uma complicação pela falta daquele medicamento de uso contínuo na sua rotina diária. É o mesmo que acontece com os diabéticos. O diabético sabe que se ele ficar sem a insulina ou sem o antidiabético oral dele, ele vai correr riscos como impotência sexual em caso de homens, então o cara fica com medo de broxar, cegueira, amputações. Então tudo isso causa medo. Pô, eu tô com meu braço aqui, com minhas pernas, eu quero continuar com elas, eu tenho medo de perder isso. Por isso eu vou fazer o meu tratamento certinho, corretinho, vou fazer minha dieta e etc e tal. E por último, vem o desejo. O desejo, por incrível que pareça, e às vezes algumas pessoas não percebem isso, talvez seja o motivo mais usado, tanto dos dois lados, nas duas vias de circulação do desejo. No finalzinho eu vou falar sobre a autossugestão, tá? O desejo é o terceiro motivo que leva um cliente de farmácia a comprar alguma coisa. Esse desejo, olha, presta muita atenção nisso agora, tá? Esse desejo, ele pode partir tanto do cliente, tá bom? Quanto de você como profissional de balcão, tá? É o que eu chamo de autossugestão. Na verdade, não sou eu quem chama. Na verdade, quem chama de autossugestão é o Napoleon Hill, autor do livro Quem Vende Enriquece. E ele fala sobre isso, sobre você plantar na cabeça do cliente o desejo de comprar alguma coisa. Então, eu recebi um pedido aqui, deixa eu ver se eu acho aqui quem me pediu. Mas a menina comentou assim: Camargo, ensina a técnica para vender vitaminas. Então essa técnica ela funciona para qualquer coisa, tá? Quando o cliente chega até você no balcão de farmácia, quando você vai atender esse cliente, você já tem que desenvolver a habilidade de traçar o perfil de cada cliente para saber que tipos de produto você pode indicar para esse cliente, tá? Mas isso eu vou falar um pouquinho mais para o final, tá bom? Mas eu quero falar um pouquinho mais detalhadamente sobre esses os dois principais tipos de atendimento na farmácia. Eu separei alguns tópicos aqui para agregar, porque senão eu começo falando de uma coisa e me empolgo e vou falar para outra coisa. Desculpa da tosse, pessoal, ainda não sarei. Então, a gente tem basicamente dois tipos de atendimento na farmácia. A gente tem aquele atendimento que o cara chega com uma receita, a pessoa chega com a receita médica ou com uma encomenda, um pedido específico: eu quero tal medicamento, ou chega com um papelzinho: eu quero isso. Então, assim, por muito tempo eu resisti como gestor de farmácia, como gerente, como farmacêutico e agora como proprietário. Gente, mas não funciona. No modelo atual, o gatilho, cada venda, cada estratégia que você vai usar, você tem que disparar um gatilho na cabeça do cliente. E, infelizmente, para esse tipo de cliente de pedido ou de receita, o gatilho 99,9% das vezes tem que ser o preço. Então, se o cliente chegou ali
com uma receita com 4 ou 5 itens, tente dar o seu melhor e menor preço possível, tá bom? Eu resisti com isso por muito tempo, já perdi muita venda com isso, estou te falando de conhecimento de causa, tá? Dê o seu melhor preço logo de cara. Tanto em receituários médicos, porque o cara tá ali com aquela receita, ele já está fazendo orçamento, porque geralmente é como aquela questão que eu falei no início, é uma questão de necessidade, ele não está querendo comprar aquilo, às vezes ele está deixando de comprar a picanha do churrasco no final de semana para comprar aquele medicamento ou um passeio que ele ia fazer com a família, enfim, tá? Então, dê de cara o seu melhor preço, melhor e menor preço, tá? Tanto nesses casos quanto nos casos de procura. Você tem tal medicamento? Dê logo o mais barato, tá? Porque é como o meu primo, que também é gerente de farmácia, ele chama isso de produtos formadores de opinião. Né, Marcelo? Depois eu vou te mandar essa live aí para você assistir. Então ele fala o seguinte, esses produtos de procura constante, uso contínuo, anti-inflamatórios, analgésicos, eles são produtos formadores de opinião, eles vão fazer e criar na cabeça do cliente, do público ao qual você e a empresa em que você trabalha atendem, a visão de que aquela farmácia, de que a sua farmácia é vantajosa para ele comprar. E aquilo abre um espaço, dispara um gatilho na mente dele para próximas compras. Antes eu pensava assim, não, o cliente vem com uma receita, eu já tenho ali que tentar fazer a maior venda possível, tá? E aí você perde a oportunidade, às vezes o cara ele já está esperando mais ou menos ali uma quantidade ali que ele vai gastar, ele já estabeleceu na cabeça dele um valor, né, um preço pré-estabelecido. E se você supera isso, ou seja, se você excede isso, essa experiência desse cliente vai ser muito ruim. E pode ser que ele não queira experimentar de novo a sua farmácia ou o seu atendimento. Então, dê de cara o seu melhor preço. Essa é a forma de agregar valor, mesmo que parece ser meio contraditório, você está agregando valor, mas vendendo mais barato, você então não estaria desagregando valor, não. Preço e valor são coisas diferentes. No outro momento eu vou falar sobre essa diferença. Mas então, para aquele cliente que está comprando por necessidade, você fazer uma venda com ticket médio menor, na verdade, você está agregando, entregando, fornecendo valor para esse cliente. Isso vai disparar na cabeça dele um outro gatilho mental chamado reciprocidade. Então, se você fez, e aí, claro, você pode usar essa estratégia e falar assim, olha, eu estou te fazendo o meu melhor preço, eu sei que... Aí o cara vai desabafar com você, ele vai contar a história, falar, cara, estava em casa, meu filho começou a passar mal, e você sabe, né, é criança, é tudo na vida da gente, a gente vive em função deles, e a gente tem que dar o melhor por eles. Oi, Joyce, tudo bom? Então, nesse caso, você já tem ali uma oportunidade de agregar valor para esse cliente. Fala assim, cara, eu sei pelo que você está passando, eu imagino, e olha, eu vou fazer por você aqui o melhor que eu posso, tá? E realmente faça, dê o melhor desconto que você puder para aquele cara. Ele vai, para aquela pessoa, para aquele cliente, ele vai ter essa consciência, isso vai estimular nele o gatilho da reciprocidade para você poder fazer um segundo atendimento para ele quando ele for comprar por medo ou por desejo, ou até mesmo por uma necessidade menor, uma necessidade menos crítica, digamos assim. Beleza? Então a gente já falou sobre como agregar valor numa venda de procura ou de receituário médico. Agora eu quero falar sobre vendas de indicação, tá? E é aqui que você pode plantar na cabeça do seu cliente a semente da conquista e da fidelização, tá? Inclusive eu estou escrevendo um livro sobre isso, como conquistar e fidelizar clientes no balcão de farmácia. Em breve vai estar disponível para vocês aí, tá? Eu acredito, eu espero em Deus, se nenhum imprevisto acontecer, que antes do final de março esse livro aí já esteja à venda no Hotmart. E para vocês que são cadastrados na minha lista VIP, vai ser um brinde do Tio Camargo para vocês, tá?
Então vamos falar sobre as vendas de indicação. As pessoas que compram em farmácia sem um receituário médico ou sem um pedido específico, geralmente elas vêm ou indicado por algum parente ou por algum amigo ou já com alguma coisa específica. E esse contato com você é o momento em que você pode trabalhar na cabeça desse cliente, plantar na cabeça dele a semente da fidelização, tá? Eu estava pensando sobre o seguinte: será que vale a pena atender bem um cliente mesmo que ele não vá comprar nada? Às vezes eu paro para pensar nisso e aí você vê o quanto isso vale a pena pela questão de plantar a semente. Tudo na vida é uma questão de plantação e colheita, plantação e colheita. Tudo, absolutamente tudo. Se você vai num curso e planta dedicação, você vai colher mais aproveitamento daquilo. Num relacionamento é a mesma coisa. Se você planta entrega, você, na maioria das vezes, colhe entrega. Se você planta gratidão, você colhe gratidão. Se você planta educação, carinho, amor, você vai plantar isso. Se você planta ódio, você colhe ódio. Com o atendimento é a mesma coisa. As pessoas nunca estiveram tão carentes como elas estão agora. Então, o simples fato de você atender bem o cliente, saber o nome dele, decorar o nome dele, cumprimentar ele na rua depois, chamar pelo nome, saber um pouquinho da história dele, se lembrar um pouco sobre algo que ele te contou, né? Eu sou péssimo para guardar nome, cara. Vocês não têm noção de como eu tenho dificuldade para guardar o nome das pessoas. Existe uma técnica muito interessante que eu uso, que é usar 3 vezes, pelo menos, o nome do cliente durante o atendimento, tá? Então você fala com o cliente ali, tá? Se apresenta, fala o seu nome, pergunta como você pode ajudar e começa o atendimento, pergunta o nome dele e depois você fala o nome dele mais uma vez e no final, no fechamento do atendimento, você fala o nome dele mais uma vez. Comigo não funciona muito, mas com outras pessoas funciona muito bem. Então, às vezes, durante o atendimento, quando eu estou digitando alguma coisa no computador ou anotando algum dado, eu fico falando o nome daquele cliente na minha cabeça. Esse é fulano de tal, e fico olhando para a cara dele. Porque eu sou excelente fisionomista, mas eu sou péssimo para guardar nome. Então, nesse momento, você está guardando o nome da pessoa. Então, você saber o nome da pessoa, e aí durante aquele atendimento, você pode conversar um pouquinho com esse cliente. Gente, vocês não têm noção de como as pessoas gostam de contar um pouco da vida delas pra gente. E eu acho que vocês têm noção disso, né? Mas é o seguinte, a maioria dos profissionais de balcão vê nisso um ponto negativo, como uma chatice, uma coisa. Cara, isso é a coisa mais valiosa do mundo para você conquistar um cliente, porque o cliente está te contando ali a vida dele toda, tá? E no momento em que ele conta as coisas da vida dele, você tem a chance de destacar, de extrair pontos de identificação dele com você para mostrar isso de volta para ele. Ah, eu sou de Minas, caramba, eu também sou de Minas. Olha, eu vou contar uma história incrível para vocês. Há bastante tempo atrás, eu trabalhava com crediário. E eu estava fazendo um crediário para um cliente, para um senhorzinho, e eu vi na carteira de identidade dele que ele era natural do mesmo lugar que o meu avô lá de Minas. Eu falei, olha que interessante, o senhor é natural do mesmo lugar que o meu avô lá de Minas. Cara, resumindo a história para vocês. O cara conhecia meu avô, falou o nome dos filhos do meu avô em escadinha, por nome de cada um, do mais velho para o mais novo, do mais novo para o mais velho. E o senhorzinho chorou, tá? No balcão da farmácia. Eu liguei pro meu pai veio para a farmácia para conhecer o cara. E se redescobriram, hoje são grandes amigos e é um dos melhores clientes que eu tenho, dos clientes mais fiéis que eu tenho. Então, assim, você descobrir algo da vida do seu cliente é um ponto muito importante e um dos mais importantes para a fidelização de clientes, porque isso vai criar um ponto de identificação muito forte com ele. Quando você conversa com seu cliente, quando
quando ele solta alguma coisa da vida dele para você e quando você recebe isso como uma coisa positiva, ele volta para casa tendo a certeza que ele fez um amigo. Olha só que interessante isso. Cara, e é incrível, porque as pessoas querem se sentir especiais, querem se sentir importantes, querem se sentir mais importantes. Então, assim, se ele vai numa farmácia onde ele é apenas o próximo, e onde ele vai numa farmácia onde na hora que ele chega lá na porta, ele já olha para você, estabelece o contato visual e você já abre aquele sorriso para ele e chama ele aí, vem cá. Cara, é totalmente diferente. Ele pensa na cabeça dele, eu tô indo lá na farmácia onde o meu amigo ou a minha amiga trabalha, onde eu sou diferente, onde eu sou mais que mais um. Está plantada a semente da fidelidade e a chance de você conquistar esse cliente, fidelizar ele, é muito grande, tá? A chance dele confiar em você é muito maior do que ele confiar numa pessoa em quem ele não confia, tá? E as pessoas, claro, compram de quem elas mais confiam. Isso é um fato. A relação de confiança é muito grande. Algumas marcas estão no mercado aí, às vezes nem precisam mais fazer marketing, pautados simplesmente na confiança. Então, basicamente é isso, são os dois tipos de atendimento no balcão de farmácia e as entrelinhas que poucas pessoas veem, que poucas pessoas enxergam. E nessa live eu pude falar um pouquinho mais sobre esses dois tipos de atendimento e como você usar cada um deles para disparar esses gatilhos, tá? E para não ficar muito grande, a gente continua esse assunto numa próxima live, falando sobre o poder da autossugestão, o que é a autossugestão. Então, o seguinte, desculpa pessoal, converse com seu cliente, deixe ele, não precisa ser ele gastar meia hora, com 5 minutos você já faz isso, tá? Você consegue atender o seu cliente bem e plantar na mente e no coração dele a semente da fidelização e da conquista desse cliente, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar, deixa eu ver quem mandou. Vamos ver aqui os abraços. Marcele Carsola, desculpa. Fabi Santos, boa noite. Newton, Cleison Augusto, Edjane Trajano, Patrícia Reis, Eric Danilo, Ellen Campos, Joyce Castilho, sempre comigo. Obrigado pelo carinho, viu, Joyce? Beleza, pessoal, é isso. Você pode entender então nessa live um pouquinho mais das entrelinhas de por que as coisas acontecem e começar a enxergar e fazer as coisas de forma mais consciente, tá? E na semana que vem eu vou falar sobre a autossugestão e até quando insistir com o cliente e vou falar sobre a lei do desapego na venda em balcão de farmácia, tá bom? Se você quer que eu faça mais lives como essa, não deixe de curtir aqui embaixo esse vídeo. Oi, Edísio, valeu, brother, brigadão, um abraço. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e marcar seus amigos, tá bom? Essas coisas que eu acumulei de conhecimento, que eu pude catalogar, que eu pude analisar, estudar e agora transformando isso em conteúdo prático, gente, isso é muito valoroso, tá? Não guarda isso só para você não, compartilha com seus amigos de farmácia, marque seus amigos de farmácia. Olha, o atendimento em farmácia, a qualidade está caindo tanto, focando só em preço, e a qualidade mesmo caindo tanto, que é uma obrigação minha lutar na contramão disso. E você, aprendendo comigo tudo que eu passo aqui, botando isso em prática, pode ajudar a melhorar a saúde e a qualidade de vida da população, atendendo bem seus clientes e pacientes. Tá bom? Então é isso, marca aqui a galera. Fabi Santos, obrigado pelo carinho, Fabi. Compartilha esse vídeo, marca aqui a galera que você conhece aí, tá? E é isso. Vocês têm alguma pergunta? Quem tem alguma pergunta aí para fazer? Cadê?
Vamos ver se vai aparecer alguma perguntinha aí. Vamos esperar ver se surge alguma pergunta aí. Perguntas? Perguntinhas? Não? Então, é isso. Grande abraço e até a nossa próxima live. Tchau!